E aí, já preparou o seu churrasco? Está na expectativa desse jogo de daqui a pouco da seleção brasileira contra Camarões? A ansiedade é grande, mas não maior do que falar do Vasco. Até porque a gente está nessa expectativa de informações concretas para trazer para você aqui no canal Atenção Vascaínos. E não vai ser diferente nesse Bom Dia Gigante. Solta a vinheta! Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Entra a hashtag Sextou nessa sexta-feira, trazendo muitas informações, inclusive sobre o jogo da Seleção Brasileira, que entra em campo daqui a pouco. Mas antes eu peço para você fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se no canal, deixa sempre o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações e compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar nessa sexta-feira. Hoje, iniciando um pouquinho mais tarde, até porque tem jogo da Seleção Brasileira, o pessoal começa a acordar um pouco mais tarde, o pessoal também trabalhando bastante, então por isso a gente traz esse Bom Dia Gigante, quase um Boa Tarde Gigante, para trazer informações para vocês. E como eu disse, a Seleção Brasileira entra em campo daqui a pouco, 4 horas da tarde, horário de Brasília, contra Camarões, terceiro jogo da fase de grupos, grupo G, o Brasil que precisa apenas de um empate para conseguir a classificação em primeiro lugar do grupo. Tudo bem, pode até perder o seu jogo, bate na madeira, caso em relação ao resultado da outra partida do grupo, que acontece no mesmo horário entre Sérvia e Suíça. Mas o Brasil vai ganhar de Camarões, tenho certeza, e vai conseguir 100% na fase de grupos. E detalhe, o técnico Tite já confirmou a escalação da Seleção Brasileira, você tá vendo aí na tela, o time totalmente reserva, até porque o Brasil, confirmando a primeira colocação do grupo, já vai jogar na segunda-feira pelas oitavas de final, jogo esse classificatório, então por isso o técnico Tite opta em poder colocar os reservas nessa partida, poupando os titulares, e aí sim, força máxima para o jogo das oitavas, pode ser contra Gana, Uruguai e até mesmo a Coreia do Sul, dependendo dos resultados de agora à tarde. A gente está gravando muito antes desses jogos, a gente não sabe qual vai ser o adversário do Brasil na próxima fase. Mas antes disso, falando sobre essa questão do time reserva, eu vou trazer aqui a opinião de Edmundo, se ele concorda com a escalação de um time totalmente reserva nesse jogo contra Camarões. Fala aí, Edmundo! Eu acho uma boa, né? Embora o cansaço não tenha sido o fator mais importante, as contusões sim, né? Em 2 jogos você perde 3 jogadores, mas parece que o Danilo já está no campo novamente, já está entregue ao departamento físico. Quer dizer, uma vez recuperado da parte médica, você vai para a parte física. Mas você ter 3 baixas de 3 jogadores importantes, titulares, nos 2 primeiros jogos, traz uma certa preocupação. Eu acho muito difícil que o Brasil perca a primeira colocação, porque não acho que vai sair muitos gols lá no jogo entre Suíça. Não acho que a Suíça vai fazer muitos gols na Sérvia, porque só assim o Brasil perdendo e a Suíça goleando. E acho também que essa seleção brasileira, se ela vestisse uma outra camisa, sabe, sei lá, ela faria sucesso na Copa, sabe? Se ela tivesse entrosamento, viesse jogando uma eliminatória e chegasse na Copa do Mundo entrosada, com exceção de um ou outro, porque tenho que ser coerente comigo mesmo, porque eu não levaria o Daniel Alves, mas talvez numa outra seleção ele poderia ser titular, porque a gente vê jogadores de 38, 39 anos, porque alguns países são pequenos e tem até dificuldade de achar jogadores para a sua seleção. No nosso, não, que é um país continental, você pode fazer 1, 2, até 3
seleções e serem competitivos. E acho que mesmo com esse time, o Brasil é favorito para ganhar da seleção de Camarões. Time reserva, time não vai ser o titular na partida de logo mais contra Camarões. E eu fiz uma pergunta para a galera que é membro do canal Atenção Vascaínos. Qual é o placar para você para essa partida entre Brasil e Camarões? E a galera respondeu. Confere só. Atenção Vascaínos, aqui é Anderson Oliveira, carioca em Goiás, Goiânia. E o meu placar é Brasil 2-0, 2 do Gabriel Jesus. Valeu, galera! Fala, pessoal da Atenção Vascaínos. Passando por aqui para dar um pitaco no jogo Brasil e Camarões. Time reserva, sapatinho, 1-0. 1-0 tá bom. Um abraço, meus amigos. Dia Vascaíno. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro. Hoje tem jogo de Brasil e Camarões. Vou apostar no Brasil 3-1. Fala, galera do Atenção Vascaínos. Meu palpite para amanhã é Brasil 4, Camarões 1. Vamos deixar ele fazer um golzinho, mas a gente vai meter 4, Juventude, toque de bola, vamos envolver. E para as oitavas, Tite vai ter dor de cabeça, que ele vai ter que achar lugar para muita gente nesse time. Forte abraço. Grande Emerson, meu palpite para o Brasil Camarões é 2-0. Hoje, Gabriel Jesus e Anthony. E rumo ao Hexa, hein? Abraço. Vascão. E o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, já está no Brasil, chegou ontem à noite no Rio de Janeiro e deve começar a definir situações importantes. Inclusive, hoje vai ter uma reunião do Conselho da Vasco SAF, uma reunião virtual entre todos os integrantes, os 2 integrantes do clube associativo, como o presidente Jorge Salgado e o vice-presidente Roberto Duque Estrada, além das pessoas envolvidas da 777 Partners e também alguns executivos da própria Vasco SAF para discutir e debater alguns pontos importantes visando a temporada de 2023. Um dos pontos, a questão do diretor de futebol. Tudo leva a crer que Abel Braga deve ser confirmado o novo diretor de futebol do Vasco. Ele que tem, você está vendo uma ficha dele aí na tela, ele que tem 70 anos, é natural do Rio de Janeiro, foi ex-jogador do próprio Vasco, de outros clubes também, como por exemplo o Paris Saint-Germain na França, e também foi ex-treinador, até porque ele já declarou que não vai trabalhar mais como técnico de futebol. Tem nos seus principais títulos 4 campeonatos cariocas como jogador e como treinador. Os seus principais títulos são um Campeonato Brasileiro em 2012 e também o Mundial de Clubes e a Libertadores da América pelo Internacional em 2006. Tem muita experiência o Abel Braga, era um treinador que tinha uma boa relação com muita gente, com os jogadores, é um cara que é chamado de paizão, muitos dos jogadores que trabalharam com o Abel Braga, é um cara de muito bom trato, muito boa educação e pode ser um cara importante dentro do vestiário do Vasco para essa função de diretor de futebol. E o Abel Braga vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre essa questão de ser um cara conciliador e que sabe trabalhar com muita gente e por isso é muito querido no mundo do futebol. Eu não tenho problema com ninguém. Qual clube que eu tive problema? Lembra uma pessoa, um presidente, um vice de futebol, que não pensas que a sua parceria se abraça, não. Tem discussão, mas é dentro do meu respeito. Eu sei até onde eu posso ir, cara. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que aqui cada segmento num clube de futebol, numa empresa, ele tem linhas. Eu sei até onde é o meu limite. Então, daqui para lá, não, dele. Daqui para trás, é de outro. O meu espaço é aqui, complicado. Naquele espaço ali, tem que dar satisfações a milhões de pessoas, que são a razão de um clube. É ter uma torcida, né? Os torcedores que senão, vale a pena. Não vale a pena. Mas aqui, eu aprendi isso muito novo, de não passar, sabe? Não ultrapassar limite. Eu sempre tive limite na minha vida. Por isso, conquistei, acho que muita coisa, principalmente a amizade de pessoas importantes, amigos, e fiz amigos também no campo. Acho que fui sempre bem sucedido, porque eu nunca, em momento nenhum, eu menti para um jogador meu. O jogador meu, ele sempre conviveu comigo com verdade.
Às vezes ela machuca, às vezes ela dói. Mas exemplos e exemplos e exemplos que não tem. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco divulga hoje a lista com os 30 jogadores relacionados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. Competição muito importante, o Vasco venceu apenas uma vez, em 1992, naquele time que tinha Caetano, Pimentel, Tinho, Leandro Ávila e Valdir e outros jogadores importantes. Bateu na trave em 2000 e também em 2019, perdendo as finais para Corinthians e também para São Paulo, respectivamente. Então vamos torcer para a molecada do Vasco buscar mais esse título na base, o que vem acontecendo nos últimos anos. E uma informação importante relacionada aos jogadores emprestados pelo Vasco. MT tem contrato até 2024 com o Vasco e tem um contrato de empréstimo com o time português até agosto do ano que vem, então ele não vai estar nessa reapresentação do Vasco no dia 8. 2 jogadores que devem estar nessa reapresentação são Matias Galarça, que foi emprestado ao Coritiba na última temporada, e também o atacante Vinícius Paiva, que estava no Ituano. Esses 2 jogadores devem se reapresentar no dia 8 e saber se vão ficar ou não para a próxima temporada, mas tudo depende também do treinador que o Vasco vai contratar para 2023. Natal chegando, presente bom e com desconto? Vá na Pompador, a loja com produtos com desconto de até 50%. Perfumes, joias e muito mais. E os membros do canal e assinantes do Rio de Janeiro terão em dezembro vouchers com 50% de desconto na loja para muitos produtos. São 20 no total. E 5 já entram no churrasco dos membros no sábado. Vá a Pompador e faça o seu Natal mais feliz. E para fechar esse Bom Dia Gigante, até porque a expectativa do torcedor é muito grande para que o clube comece a concretizar contratações e até mesmo a efetividade de qual vai ser o técnico de futebol do Vasco para 2023. Um jogador está praticamente certo de ser jogador do Vasco em 2023. Trata-se de Júnior Urso, volante de 33 anos. A gente vem falando sobre isso há alguns dias aqui no canal Atenção Vascaínos e ontem na sua rede social ele publicou essas 2 imagens. Nessa ele mostra o trânsito de São Paulo e coloca assim: meus últimos dias em São Paulo. Ele deve chegar na próxima semana ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato com o Vasco. Ele que estava no futebol dos Estados Unidos, rescindiu o contrato com o Orlando City, jogador de 33 anos, e chega ao Vasco para a próxima temporada para ser um jogador que pode dar potencial aos jogadores da base nessa posição, como por exemplo Andrei Santos e Marlon Gomes. Então, Júnior Urso deve ser o primeiro contratado pela Vasco SAF visando 2023. E muitos detalhes a gente vai ficar sabendo durante essa semana e principalmente na próxima, onde vamos ter uma coletiva de imprensa na terça-feira com o executivo de futebol, Paulo Brax, para saber detalhes do Vasco 2023. É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, objetivo, até porque sexta-feira, jogo da Seleção Brasileira, então vamos trazer sempre informações importantes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, sempre deixar o like, é só clicar no curtir e compartilhar. Copia o link, joga lá nos grupos e avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Tem também o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, as nossas redes sociais, @avascaínos e o nosso site, atençãovascaínos.com.br. Hoje vamos ter um pós-jogo, 8 horas da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, live após a partida do Brasil. 8 horas da noite a gente chega para debater muito essa situação do Brasil na Copa do Mundo e esse jogo contra Camarões. Vamos ficar na torcida. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!